Se ve perfecta la imagen. Este momento tenemos 153 personas en el Zoom. Creo que el tema es bastante interesante y estamos ansiosos por empezar a compartir su experiencia. Gracias. ¿Escucha, Potetano? ¿Sí o no? Está muy bien, doctor. Está muy bien. ¿Sí? Está bien. Entonces, o que é êxito? Sempre pergunto qual é o objetivo que nós temos quando vamos fazer uma reabilitação oral. E anteriormente, não há muito tempo atrás, e quando comecei a fazer a reabilitação oral em 97, o livro mais famoso que nós estudávamos em Brasil era de Miyahobo, que as reabilitações orales finales se terminavam assim. Mire que é uma situação muito lejana do que hacemos hoje, porque a estética não é muito boa, a confecção das coronas, os espaços que tínhamos abaixo dos dentes eram muito grandes, tinha uma passagem de ar, de alimentos abaixo da prótese, então é uma situação que hoje é impossível terminar os casos. Então, com o avanço que temos hoje, com a cirurgia guiada, com as radiografias digitais, tomografias, películas e tudo mais, os protótipos que são de uma ajuda muito grande para fazer as planificações, e as tecnologias CAD/CAM cambiaram totalmente o que hacemos alguns anos atrás, conseguindo atingir resultados muito buenos, pero quando não temos algumas coisas que são muito difíceis de explicar, como que nos dias de hoje, com todo o avanço tecnológico nós temos, como conseguimos explicar situações como essas acá, onde o paciente foi submetido a um tratamento e em pouquíssimo tempo tínhamos todos os implantes expostos ao meio bucal, e há uma falta de estabilidade oclusal, não há estética, não há muitas coisas. Mire esse outro caso, onde conseguiu atingir as mesmas coisas, implantes expostos no meio bucal. Então, a grande dúvida é como as pessoas, nos dias de hoje, com toda a tecnologia que nós temos, conseguem apresentar resultados tão malos. Mire o tamanho do dente que a pessoa acabou o tratamento final, parece dente de conejos. Mire que o implante está muito vestibularizado, muito alto, haciendo a impossibilidade de um tratamento reabilitador, nesse caso acá. E casos onde não há muito o que fazer, porque o implante está tão mal posicionado que a resolução protética é muito dificultosa. Mire, os dentes muito instruídos, com implantes abaixo. Doctor Bruno. Implantações muito grandes, muito mal hechas. E a grande dúvida é como as pessoas conseguem fazer planificações tão malas com tanta tecnologia que nós temos hoje. E esta é a grande dúvida. E por que isto acontece no dia de hoje, não? E a resposta é muito clara, porque falta planificação, porque as pessoas começam o tratamento sem saber o que vão fazer. E a colocação dos implantes fora do centro dos dentes, sem pensar na discrepância dos arcos, como não pensam o que aconteceu com seus rebordos e como vamos fazer a reabilitação. Então, o objetivo da charla de hoje é apresentar informação que ajude a elaboração do plano de tratamento. Então, o que temos que fazer para não ter resultados tão malos como eu apresentei agora para vocês? Então, como vamos fazer? Nós sempre começamos a fazer todos os casos com a planificação reversa ou inversa,
Y antes de nosotros pensarmos en hacer injertos o la mente, colocación de los implantes, la primera cosa que nosotros pensamos es cómo va a ser nuestras prótesis. Entonces, los implantes van a ser la fixación de las prótesis. Y donde yo no tengo eso, voy a hacer los injertos. Porque yo así consigo hacer, evito a cirugía de injertos em lugares onde eu não preciso fazer, coloco implantes melhores distribuídos para que eu tenha uma longevidade muito grande de minha reabilitação. E a prótese final, o desejo maior de meu paciente é que sua sorriso, no final do tratamento, seja muito belo. Então, nós pensamos, primeiramente, na reabilitação protética, solamente depois hacemos a planificação cirúrgica. E para fazer a planificação, é muito importante fazer dois tipos de planificação. A planificação facial, onde nós miramos a face do meu paciente, e a planificação dental. E unimos as duas para que, no final do caso, eu tenha uma harmonia muito grande do caso de meu paciente. Porque não é fácil fazer isso. Não é simplesmente que eu miro a falta de 3 dentes, eu vou pôr 3 implantes e está listo. Então, a análise facial é muito importante. Eu tenho 3 terços em minha cara, o terço superior da face, terço médio e terço inferior da face, onde o terço superior é distribuído em 1 terço superior dos lábios e 2 terços abaixo. E isso é muito poderoso, porque desempenha um papel muito significativo na estética global de meu paciente. Eu tenho que fazer uma planificação, porque quando o meu paciente perde os dentes, eu tenho um câmbio muito grande da face do meu paciente, porque eu tenho um colapso labial, os dentes suportam meus lábios e trava minha língua. Então, quando eu perco os dentes, minha face há uma concavidade muito grande, há uma perda de fórnix e eu tenho a impressão de uma classe 3, porque meu queixo é projetado adelante. Então, mire que eu tenho um câmbio facial muito grande quando a pessoa é mais jovem, e quando fica maior, a face cambia muito. E hoje, com os cursos de harmonização orofacial, nós sabemos que o lábio fica um pouquinho mais comprido, que eu tenho reabsorção óssea em algumas partes da face, que é muito importante pensar nisso, porque eu vou fazer uma reabilitação dental. Então, mire que eu tenho uma perdida do ângulo nasolabial, eu tenho o pseudo classe 3, onde meu queixo é projetado adelante e minha face fica côncava. Então, é muito importante e muito poderoso o que a implantologia, a reabilitação oral consegue fazer com os outros pacientes. Mire, este é um paciente de minha clínica personal, onde ela acabou de fazer uma reabilitação com implantes, com próteses, e não hice absolutamente nada de harmonização orofacial. Não há preenchimento, não há absolutamente nada. E mire sua face agora, depois da reabilitação, e 10 minutos antes, quando estavam com sua prótese antiga, como sua face vai ficar muito mais vieja. Mire que vai passar. Então, mire que há um aprofundamento da face, há a projeção do queixo para adelante, há uma concavidade da face, uma diminuição do ângulo nasolabial. Então, é muito poderoso como nós conseguimos fazer um rejuvenescimento da face dos outros pacientes solamente com implantes e com a fixação das próteses, fazendo uma harmonização facial protética. Então, para isso, nós tínhamos que fazer uma planificação facial e também uma planificação dentária. Então, mire que eu tenho a exposição dos dentes em repouso, onde eu tenho uma grande exposição ou uma ausente, que dá um ar muito envelhecido para meu paciente, e aí uma mediana.
Então, nosotros conseguimos cambiar la exposición de los dientes de acuerdo con su labio, su boca. Aí na linha da sorrisa, aí uma inversão, daí um ar também de uma pessoa maior, planificado também, dando uma impressão, e o convexo, onde há uma naturalidade muito maior, onde nós acabamos fazendo a reabilitação com uma sorrisa muito mais espontânea. A confecção do corredor bucal também. Estes são alguns exemplos do que nós podemos fazer de análise. Eu não vou ficar falando muito em relação a todos esses passos, porque é muito profundo e a intenção da charla de hoje é simplesmente mostrar o que nós conseguimos fazer com estes pequenos tips que eu estou falando acá. A inclinação do plano oclusal também é muito importante porque a exposição ou não da sorrisa. E eu gosto muito da foto sacada de cima de meu paciente, onde eu tenho a visão da posição dos dentes em relação à linha seca molhada dos lábios. Mire que a foto do lado esquerdo, os dentes não estão muito bem alinhados e quando eu hago uma recuperação da posição, há uma naturalidade muito mais poderosa. Mire, acá há complexo desarranjo da posição dos dentes, a sorrisa não acompanha o seu lábio inferior, há espaços negros muito grandes, e quando eu cambio a posição da sorrisa para que eu tenha os dentes acompanhando o seu lábio inferior, eu tenho um sorriso muito mais agradável. Então, mire que solamente com o câmbio dos dentes, eu tenho uma alteração total da face de meu paciente. Então, mire que é muito mais interessante um sorriso onde a posição dos dentes acompanha seu lábio inferior. E eu tenho também diversas posições dentárias, então, zênite gengival, a morfologia dos dentes, as texturas, ângulos e todos os mais também hacemos na composição da face, da sorrisa e dos dentes para chegar a uma reabilitação que tenha êxito ao final do tratamento. Então, é muito importante que quando eu tenho um caso como este acá, onde o paciente tem perdido muito os dentes, eu tenha uma planificação para que eu compreenda onde vou fazer a colocação de meus implantes, para saber se eu tenho que fazer ou não injertos, e se vou fazer na carrilha, eu vou fazer na restauração. Então, mire que depois eu tenho a planificação, é muito mais tranquilo fazer a confecção, a execução do tratamento. Mire que é muito mais interessante, muito mais assertivo fazer a colocação dos implantes, o centro dos dentes, quando eu tenho uma planificação reversa. Então, mire, eu tenho os dentes que extruíram, estão mais barros, e com encerramento eu consigo colocar os dentes na posição correta novamente. Acá é uma que eu gosto muito, que é muito ilustrativa. Foi feita uma montagem dos dentes, onde o paciente havia perdido os dentes, e foi colocado uma lâmina de cera na vestibular dos dentes, e sacamos os dentes que haviam sido instalados. E mire que a posição ideal da colocação dos implantes não há osso abaixo. Então, se eu penso em colocação de los implantes, pensando solamente em hueso, eu não vou pôr meus implantes na posição da prótese final. Isto que é muito importante, que você tenha em sua mente que a posição dos implantes é muito mais importante que esteja o centro dos dentes do que muito adentro ou muito adelante, porque senão a prótese não fica tão bela como nós outros poderíamos fazer. Então, é muito importante que pessoas que hagam reabilitação
saibam hacer las coronas provisionales para sacar todas las dudas. Entonces, yo tengo la salud de los tejidos blandos, yo tengo los espacios para los dientes, yo tengo la posición estética de los dientes. Entonces, es muy importante sacar todas las dudas con las coronas provisionales antes de hacer. Y esto nosotros conseguimos hacer una planificación y imaginar si yo voy a hacer una prótesis dentaria cuando hay una pérdida pequeña del hueso, o voy a hacer una prótesis dentogingival cuando yo tengo una pérdida muy grande del hueso y preciso hacer una recuperación de la prótesis tanto de la encía como de los dientes. Entonces, mire, acá hay una prótesis dental y esta acá hay una prótesis dentogingival donde yo tengo una encía artificial y dientes artificiales también, pero cuando yo olho, los dientes están en un tamaño agradable al olho de observador que está ahí viendo la prótesis. Este es un caso, yo voy a mostrar algunos casos que son de prótesis híbrida. No protocolo, hablamos en Brasil, prótesis protocolo, el mundo habla de prótesis híbrida. Donde hay una persona bien mayor, que hay una pérdida de hueso muy grande, y fue planificado una prótesis total superior y una prótesis híbrida inferior. Mire que del lado izquierdo de la película, el forame dental está arriba del rebordo. Entonces, nosotros tenemos un hueso muy cortical, que no es bueno para la osseointegración. Para tratamiento sí, pero para la osseointegración no. Entonces, tenemos que hacer una fresaje muy delicada para que no haga un aquecimiento óseo muy grande. Entonces, esta es la prótesis antigua del paciente. Y esta es la visión intraoral del rebordo superior e inferior. E acá está a prótese total superior e guia multifuncional inferior, onde vamos fazer a cirurgia, vamos fazer a impressão para que o técnico haga a montagem de los dientes na mesma posição que a planificação. Então, acá está a localização do forame mentoniano de los lados, a colocação de los implantes, 5 implantes interforames. Mire que hacemos os implantes muito paralelos. Eu não sou muito adepto dos implantes inclinados. Eu creio que é uma prótese muito mais difícil de fazer a higienização. Então, eu prefiro poner os implantes retos. Hacemos isso há muitos anos e o resultado é muito bueno. Então, eu não os implantes inferiores eu não inclino, porque eu tenho uma estabilidade muito boa, eu tenho uma capacidade de higienização muito boa do meu paciente. Acá são mini cônicos que foram instalados com os transfers unidos com resina partner e unimos todo o conjunto com guia multifuncional e hacemos a impressão com silicona que adiciona abajo, onde eu saco o conjunto e mando para mi técnico fazer a fundição, a montagem de los dientes e a entrega da prótese. Hacemos isso em Brasil em 2 dias, 3 dias, no mais. Então, mire, acá estão os transfers dentro do guia multifuncional, do lado esquerdo e do lado direito. Eu tenho a colocação dos análogos, dos aditamentos. Acá estão as tapas de serra e a prótese híbrida com a prótese total superior hecha, final. Mire a articulação de los dientes muito bem articulados e a instalação 2 dias após a instalação de los implantes. Mire que os pontos estão abaixo e entregue a prótese final do caso. Este é outro caso de prótese híbrida também. Era uma paciente não muito velha, uma paciente relativamente jovem, que já tinha hecho uma prótese total superior
y un protocolo, una prótese híbrida inferior. Pero cuando su sonrisa era muy bajo y poco se mostraban los dientes, la paciente tenía con una queixa principal que quería mostrar más los dientes. Entonces, acá es un caso que yo gosto siempre de mostrar cuando voy a hablar sobre planificación reversa, para mostrar el poder que nosotros tenemos de hacer una buena prótese haciendo ajustes de los roletes de cera. Entonces, mire, su labio se curva y se muestra poquito los dientes, porque la posición de los dientes no está muy buena. Entonces, hacemos, miren, el sonrisa es muy baja, los dientes tienen una exposición muy pequeña. Acá está, ella tenía hecho un injerto de crista ilíaca, el levantamiento de seno y injerto en bloque superior, y tenía hecho ya una prótese híbrida. Estaba con una prótese total superior con envasada, con material soft. Y mire que hay una discrepancia muy grande de los arcos superiores e inferiores. Entonces, mire, acá está la prótese total superior, el reborde superior y la prótese híbrida inferior. Y hacemos una moldaje con un tipo diferente que hacemos con una silicona pesada, y envasamos con Renato, y acá hicimos una nueva montaje de los dientes. Acá está ahí un ajuste del rolete de cera superior, y vamos a cambiar la montaje de los dientes inferiores, porque yo quiero proyectar un poquito adiante. Entonces, acá está haciendo registro superior e inferior. Eu quero cambiar a linha do canino, montar em articulador semi-ajustável, para que meu técnico tenha a posição correta de onde eu quero fazer a colocação de los dientes. Então, é assim que eu mandei para o técnico. Mire que eu saco a flange para que eu tenha uma precisão muito boa de como vai ficar o suporte nasolabial de mi paciente, e assim vai para mi técnico. Selecionando o tamanho de los dientes que nós íamos a poner, e acá está a prova do rolete de cera, fazendo uma projeção um pouquinho maior de los lábios superiores adelante, fazendo um ângulo nasolabial um pouquinho maior, e mire como eu tenho uma exposição maior de los dientes, né? Futuro los dientes. Agora, del rolete, pero los dientes vão ser um pouquinho mais. Acá está a prova dos dentes. Como está em cera, o canino abriu um pouquinho, pero se ponemos novamente em posição, mas mire que eu tenho uma exposição quase que total de los dientes, solamente porque cambiei a posição de los dientes, ajustando a nova posição. Então, mire, como a película do lado esquerdo, eu tenho uma inversão do lábio, e a posição do lado direito, eu tenho uma exposição muito maior, solamente porque cambiei a posição de los dientes. Isto, se não é feito com a planificação reversa, eu não tenho como fazer, porque é muito difícil solamente mandar a meu técnico aplicar onde quiera. Então, acá é a planificação cirúrgica, a incisão, a instalação de los implantes, e isto acá os tamanhos dos implantes que vamos a poner. Então, eu tenho uma quantidade muito boa de hueso, e vamos a poner, porque eu quero fazer uma prótese imediata. Então, acá está a incisão. Quando é feito um injerto de crista ilíaca, o hueso é muito poroso, então é muito difícil manejar os tecidos blandos, porque fica muito aderido. Mire que é um osso muito acidentado. Então, em um lado ponemos 4 implantes, no outro lado ponemos mais 4, 8 implantes no total.
acá está el guía multifuncional mostrando la posición de los implantes en relación ao que foi planejado e instalando los implantes. 8 implantes instalados dentro do hueso. Trabajamos con implantes con EMOS. Esta es una selección de los minicónicos que voy a poner y haciendo la impresión, uniendo todos los transfers con resina partner y uniendo el guía multifuncional para que mi técnico sepa dónde va a montar la barra y sepa dónde va a poner los dientes, porque es solamente seguir o que foi hecho con la planificación inversa. Entonces, acá poniendo los análogos en la impresión inferior y acá está la tapa de sierra de los minicónicos del arco superior. Haciendo un índice, nosotros trabajamos muito com índice para que mi técnico sepa se mi impresión está ahí pasiva o no, si está correcto o no, porque nosotros no hacemos prueba de la barra, entonces hacemos la función del guía multifuncional y hacemos también un índice para que los dos se complementen y así yo tenga total convicción que mi impresión está ahí correcta. Entonces, es el resultado final de la nueva montaje de los dientes inferiores y la prótesis híbrida superior. Mire que yo tengo una inclinación de los implantes superiores adelante para que sea a más estrecha posible, no sea muy amplia, para que no atrapalhe la fonética de mi paciente. Entonces, mire como hay una exposición dentaria muy buena, porque cambiamos la posición de los dientes. Es muy importante que nosotros tenemos la visión que podemos hacer grandes cambios de la prótesis solamente con la planificación bien hecha. Este es un otro caso que es un poquito diferente, pero es muy importante que ustedes comprendan que hacemos isso para todos os casos, não somente para próteses híbridas, mas também para próteses dentárias e implantes. Então, mire que é uma pessoa onde há dientes, implantes, carrilhas, e hacemos um encerramento, uma planificação inversa do que vamos fazer para que eu tenha um mock-up e com isso eu tenha a ideia do que vou fazer. Então, hacemos a colocação de componentes que hallamos de Ideale em Placil, que é um componente muito bueno porque podemos fazer próteses tanto cimentadas como atornilhadas. Então, eu consigo cambiar com o mesmo aditamento, eu não preciso fazer o câmbio de aditamento. Então, acá sendo os preparos das carrilhas, do central, dos dois. Então, hecho os preparos, o polimento do preparo, e mire o mock-up para conferir o desgaste que foi feito. Então, acá mostrando, fazendo a separação das cristas, fazendo o polimento com escovas, o hilo de impresión y la transferencia de los implantes con las carrillas, el mismo paso porque fueron hechas coronas de IMEX. Entonces, llevamos el conjunto para un escáner donde tenemos una impresión digital. Eso fue hecho con Sirona de bancada. Então, o técnico consegue fazer a colocação das carrilhas e das coronas, seguindo toda a planificação que foi feita em encerramento. Então, mire que é uma colocação dos dientes, onde fizemos a planificação. Então, vai seguindo o que foi feito.
vai ajustando los puntos de contacto, la adaptación, manejando la posición de los dientes para que tenga una prótese con el mejor ajuste posible. Fueron fresados en la máquina Sirona, CAD-CAM. Foi hecho una prótese IMEX, donde foi maquiado e instalado con cimentación adhesiva para que se tenga el final del caso, la colocación de todas las coronas de cajillas, asociando dientes, implantes, cajillas. Mire que al final del caso yo tengo un éxito muy grande. Este es un otro caso que voy a mostrar también para ustedes. El último caso que les voy a mostrar, que es de un caso de una persona muy joven que pasó por un tratamiento de ortodoncia. Mire, mucho tiempo de tratamiento de ortodoncia. Llegó en mi clínica con un mantenedor de espacio, una placa Howley, con un dente manteniendo el espacio. Mire la visión. Entonces tenía un espacio bueno dentario. Mire que hay un espacio muy bien planificado pela ortodoncia. Pero que cuando yo voy a hacer una investigación más profunda, antes vamos a hacer, en este caso, fue hecho un guía multifuncional tomográfico, cirúrgico y protégico. Entonces, hicimos un guía antes de la tomografía. Entonces, pegamos el modelo, hacemos la codificación del guía con un dente de stock y una placa de cera, y fue hecho una pequeña perfuración y colocación de un material radiopaco para que sea hecho una tomografía y yo tenga la total precisión donde voy a poner mi implante. Y mire que la ortodoncia abrió un espacio muy bueno de las coronas, pero el premolar estaba un poquito girovestido y las raíces estaban muy convergentes, haciendo que yo tenga un espacio muy pequeño para colocación de mi implante. Entonces, si usted mirar acá abajo, mire que hay un espacio muy justo donde mi implante va a pasar muy cerca de las raíces de los dientes. Mire que es muy cerca. Y yo no tenía cómo hacer la instalación de esos implantes solamente con mi mano, porque es una cirugía muy peligrosa, porque yo puedo hacer la perfuración de las raíces y mi paciente acabar perdiendo los dientes. Entonces, la planificación fue de hacer una cirugía guiada, donde fue hecho un guía cirúrgico. Mire, acá está un guía cirúrgico, donde tem uma anilha onde vamos fazer a fresagem através da guia. Então, há uma anestesia onde a fresa passa por anilhas pequenas que orientam a perfuração e assim consigo fazer uma precisão muito boa. Mire que é uma cirurgia muito pouco invasiva. Eu tenho a instalação do implante na posição exata onde foi hecha a planificação. Então, mire que eu tenho uma precisão muito boa. Mire que é um pós-operatório muito bueno porque é muito pouco invasiva. Então, acá está toda a cirurgia na película, onde eu tenho o tamanho das fresas. E a perfuração segue a sequência e a instalação do implante em uma posição não tocando nas raízes, pero é uma posição que passou muito cerca dos dientes.
de las raíces de los dientes. Acá está a instalación. Y mire que yo tengo la planificación y la cirugía final. Mire que yo paso muy cerquita de los dientes. E se não teria hecho uma cirurgia guiada, muito provavelmente eu teria pego os dentes, porque está aí muito cerquita. Então, a planificação, a instalação final do implante, mire que não houve toque do implante nas raízes dos dentes. Acá está a primeira corona profissional hecha. Mire a situação inicial, a corona profissional, e agora vamos manejar os tecidos blandos com compressão da corona profissional para cambiar a margem de la encía, fazendo que eu tenha uma prótese muito mais estética, seguindo todos. Acá foi hecho uma infraestrutura de zircônia, porque o espaço era muito pequeno interoclusal, e então, mire, o primeiro diente se passou um pouquinho de la linha seco molhado los dientes, como acá estou vendo. Mire. Então, cambiamos a posição. Mire que a sorrisa passava acá, que os dentes estavam um pouquinho instruídos. Então, cambiamos para que a sorrisa do paciente ficasse do mesmo tamanho do outro lado. Mire. Então, ficando muito mais natural. E é um acompanhamento de 3 anos. Mire a estabilidade de los tecidos ósseos, de los tecidos blandos. Mire que eu tenho na saúde endodôntica de los dientes laterales. Então, é uma prótese que tem um êxito muito grande. Mire a saúde periodontal. Mire a adaptação da cerâmica com a encía. Eu tenho uma qualidade muito boa da escovação de meu paciente e consigo fazer assim uma prótese que se tenha uma qualidade muito boa. Este era o que eu ia falar hoje com vocês. Este é meu correio eletrônico, meu telefone pessoal, meu e-mail, meu Facebook, meu Instagram. É rua muito grande, que quem quiser continuar a conversa depois da charla em las redes sociais ou por telefone, é sempre um prazer muito grande cambiar informações com os outros colegas. E eu gostaria de agradecer novamente ao professor Botetano, ao professor Ivan Maeda pela invitação e pela excelente oportunidade que tenho hoje para falar para vocês um pouquinho do que nós fazemos em Brasil, um pouquinho do que podemos fazer para nossos pacientes, que é o poder que nós temos de fazer uma reabilitação, uma planificação reversa, e onde podemos chegar mostrando sorrisos muito bonitos, com técnicas muito previsíveis, que hoje eu creio que a clave do êxito maior se chama previsibilidade, porque é muito malo quando chegamos ao final do caso e temos uma surpresa muito grande de uma prótese que não conseguimos ter uma estética muito boa, ou o paciente não está muito satisfeito porque não temos isso no final do caso. Então, era isso que eu tinha para falar a vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à total disposição para sacar do que puder falar para vocês. Si tuvieran alguna pregunta, pueden tomar el micrófono o si desean escribirlo en el chat, no hay ningún problema. Bueno, la presentación ha sido contundente, ha sido muy clara. Felicitaciones
doctor Bruno Sá, brillante la presentación, y creo que ha sido como decimos nosotros, una degustación de muchas cosas más que tiene para compartir de experiencia, de conocimiento, y sobre todo con esa calidad docente que estamos comprobando una vez más, porque lo ha hecho de una manera sencilla que diera la impresión que ahorita vamos a ir al consultorio y vamos a aplicar eso, ¿no? Eso requiere de una curva de aprendizaje, requiere de una planificación, ¿no? Requiere de un equipo de personas que trabajen con uno para poder llevar a cabo obtener ese resultado. Y esto solamente ha sido, pues, como se dice, una perla, ¿no? Una perla de los muchos que tenemos por aprender del doctor Bruno Sá, y gracias, doctor, realmente ha sido muy, 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 muy brillante su presentación. No sé si algunas palabras finales, doctor Bruno, para todos los colegas del Perú y de Sudamérica, porque están enchufados, están enganchados doctores de varias partes de Sudamérica, y acá en el Perú, todo el Perú estaba de Tacna, Chachapoyas, Huancayo, qué sé yo, universidades también, veo profesores de distintas universidades. Quisiera que nos dé algún alcance final, una síntesis de repente de lo que representa el planeamiento reversor, porque quisiera hacer una pregunta en todo caso. ¿El planeamiento reverso es de exclusivo conocimiento del especialista, o es parte importante también del conocimiento general que deben tener todos los odontólogos de práctica general? Eu creio, mi sonho seria que todos tivessem pouco de ideia, pelo menos, do que poderíamos fazer. Porque hoje eu miro que outras especialidades também estão nascendo planificação reversa. Então, a dentística está fazendo, porque eu falo, se nós formos fazer uma analogia com a construção, o arquiteto hace a planificação reversa para o engenheiro construir o prédio, a edificação. Então, a visão da prótese é muito importante para todos, eu creio, porque ao final de tudo, eu miro charlas de endodontistas, eu não hago canal, não hago tratamento de odôncia, mas o conhecimento é muito importante para pelo menos fazer a indicação do melhor tratamento para seu paciente. Então, eu não consigo mirar como fazer uma restauração da resina de elemento doce sem ter conhecimento das guias discursivas de lateralidade protrusiva, porque a fratura da restauração todos os dias. Então, é muito importante que se tenha conhecimento da planificação reversa por todos. Pero é sonho, não? Eu não sei quando vamos atingir esse sonho. Pero nossos cursos de pós-grado batemos muito para que todos tenham a convicção de o que podemos manejar os tratamentos que chegam em sua clínica particular ou em seu curso e demais. Então, é muito importante que o conhecimento da planificação reversa esteja cada vez mais para todos, eu creio. Hay una pregunta de la autora, voy a mencionar el nombre, me parece interesante la pregunta, de la autora Katy Palomino, y pregunta si es que tiene alguna recomendación especial a la toma de registro para protocolo, para prótesis híbrida. Entonces, es muy complicado hablar hoy cómo hacer los registros, porque yo no gusto los registros con, yo no sé cómo habla, con grampos de grampeador del papel. Yo no hago así. Yo hago con pequeños... Deixa eu mirar acá que ustedes van a venir un poquito mejor. Iván, de repente tú tienes alguna inquietud, tú que estás más cerca del profesor Bruno, ¿tienes alguna pregunta?
No, lo que decía el doctor Bruno, que no gusta de las grapas. De las gapas, isso. Toma con silicona pesada el registro de mordida. Pero se não há treinamento, é peligro muito grande, porque o paciente que está aí... A cirurgia de uma prótese híbrida é muito longa, muito lenta. Então, se você não sabe manejar muito bem seu paciente, é muito fácil que o paciente morda numa posição equivocada e nisso sua planificação reversa fica muito complicada. Então, é muito importante que haga treinamento para que você consiga manejar seu paciente para a posição de relação cêntrica, não? Mas manejamos, como o Ivan falou, com silicona pesada e hacemos pequenas indentações no registro de cera para que a silicona se trave e eu consiga sacar o plano superior e o plano inferior independentes e se articule fora da boca do paciente. Sí, acá hay una pregunta del doctor Juan Astonitas. Él pregunta si tiene alguna, existe una recomendación para un diámetro o una longitud mínima de los implantes para prótesis híbrida. No hay. Nosotros hacemos con implantes, nosotros usamos casi todos los implantes 3.5 porque hacemos implantes con OMOS. Hacemos también implantes de 4, pero con 3.5 funciona muy bien. Ya hicimos protocolo con implantes de 7 milímetros, pero la distribución de los implantes, la posición de los dientes que es muy importante. Si yo no tengo un plano de uma distribuição muito bem equilibrada dos implantes, é muito mais perigoso do que implantes short ou implantes muito longos. Então, a distribuição dos implantes é muito importante. Pero o tamanho e o diâmetro não tão importante como os dientes. Buenas noches, la doctora, damos la bienvenida a la doctora Giovanna Luján, también profesora de la Universidad de San Marcos. La profesora Giovanna Luján pregunta si qué esquema oclusal recomienda para la prótesis total, pero sobre implantes. Si tiene alguna recomendación. Eu não hago próteses com proteção mútua, não hago com guia canina e guia produtiva, porque funciona muito bem e hacemos com implantes com dentações de 30 graus, dentes premium, então funciona muito bem. Por exemplo, os americanos fazem com dentes com cúspide zero, tocando todos em todos, pero la alimentación de su paciente fica muy malo porque no hay trituración de los alimentos. Nosotros hacemos con dentes que imbrican muy bien y haga un poder de masticación muy, muy importante. Gracias. Hay una repregunta de la doctora Giovanna Luján, si es que hay alguna explicación para recomendar la inclinación de 30 grados. Então, isso é a inclinação das cúspides dos dentes premium. Dentes semi-premiums, que são 20. Em Brasil não há dentes com cúspide zero, igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há cúspide zero. Em Brasil temos cúspide de 20 ou 30 graus. Então, os premiums há uma imbricação maior. Solamente por isso, nada mais. Perfecto. Bueno, solamente reiterar nuestro agradecimiento de parte de Odontología, Negocios y Salud. Un agradecimiento, en primer lugar, a la empresa Implacil a través de su gerente, el doctor Iván Maeda, ¿no? A su linda esposa, la doctora Milagros Godoy, que es una persona que también está detrás. De parte de la doctora Carmen Plasencia, mi esposa, que es la gerente de ONS, y de todo el Perú en general, Bruno,
un abrazo gigante desde aquí que alcance hasta Brasil y vaya más allá todavía, y muy agradecido esta noche de parte de todos nosotros, y nuestro aprecio, nuestro cariño, y muchas gracias por tan brillante presentación esta noche. Esperamos que sea no la última, sino la primera de muchas conversaciones que podamos tenerte por acá. Y gracias, Marín. Saludos a Sí, tu doctor, hogar. que prendan sus cámaras para tomar una foto, doctor. Muchas gracias, doctor. Botetanos, saludos. Ustedes pueden prender te apoyo. sus ¿Qué tal, cámaras doctor? para Gusto tomar una de foto. verlo por este medio. Si pudieran abrir su cámara, a ver, sería un lindo gesto. Gracias, doctores, a todos ustedes por compartir sus Hola, conocimientos. Giovanna. ¿Cómo estás, mi estimado amigo? Estás con el nombre de Ángelo. Cariños a la familia. Ah, sí, el nombre de mi hijito. Gracias, Estoy rejuvenecido gracias al hijo. No, sí, excelente conferencia, de verdad que me agradó mucho, doctor. Ha sido muy, como dijo Raúl, una cátedra muy sencilla en la cual prácticamente ha sido como escucharlo y tratar de ir a la consulta, y sobre todo en mi ámbito, ¿no? En el área de totales. Lo felicito y parabienes para todos. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Bruno. Y que tengan un lindo fin de semana. Y que la vacuna llegue pronto por acá. Puedo mostrar la foto. Gracias, Bruno. A ver, la foto, ¿no? Boa noite, meus tutores. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego, doctores.